Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Semana das Profissões do Centro Europeu. Eu sou Ronaldo Cavalieri, sou CEO do Centro Europeu e tenho o maior prazer de receber todos vocês aqui. Nessa semana que vai ser intensa, nós temos aí uma programação com super profissionais do mercado, especialistas que vão trazer para vocês aí um panorama geral dessas 12 profissões do cenário de economia criativa, para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, as tendências, quais são as oportunidades, os ganhos, enfim, tudo aquilo que vão ajudá-los a decidir sobre a sua nova profissão. O Centro Europeu, que é uma escola de economia criativa, foi fundada em 1991, tem aí uma tradição de formar profissionais que são referências no mercado. Então o Centro Europeu sempre com uma metodologia voltada para a orientação de mercado, trazendo para a sala de aula aquilo que é necessário para o profissional desenvolver as habilidades, enfim, todas as técnicas e ferramentas para ter sucesso na sua nova profissão. Então nós estamos aí atuando há mais de 3 décadas, já são mais de 200 mil alunos formados no Centro Europeu, ou seja, muitas histórias, muitas vidas transformadas. E aqui o nosso objetivo nessa semana é mostrar um pouquinho para você do quanto nós podemos agregar na sua vida profissional. O quanto o Centro Europeu, dentro das suas trilhas aí de conhecimento, pode trazer para você de ferramentas para ampliar o seu horizonte profissional. Seja o aprimoramento na mesma profissão ou na mesma área em que você atua, ou para as pessoas que estão aí buscando transição de carreira, a um novo mercado, uma nova área de atuação, que é muito do perfil dos nossos alunos aqui no Centro Europeu. E também aquelas pessoas que de repente estão buscando a sua primeira profissão. Então o mais importante de tudo é que vocês fiquem atentos, que ao longo dessa semana vocês vão conhecer super profissionais. Nós teremos aí todos eles trazendo essa questão aí das áreas em que o Centro Europeu é destaque. E quando a gente fala de economia criativa, nós estamos falando de um universo onde as pessoas trazem, através do seu talento, através da sua criatividade, soluções que possam agregar valor para a sociedade. E é isso que a gente quer apresentar para vocês. Então eu convido vocês a acompanharem do começo ao fim. Todos os dias, de hoje até quinta-feira, nós teremos 3 cursos, 3 profissões apresentadas aí ao longo da nossa conversa. Hoje, segunda-feira, nós vamos ter na nossa programação aí consultoria de imagem, moda e também decoração de ambientes. Então vocês que estão curiosos para entender um pouquinho desses mercados, vocês têm que acompanhar aí os nossos super especialistas, o Pablo Inísio, a Maria Salomão e também a Jordana Fraga. Pessoal, só para vocês entenderem, Henrique, pode pôr na tela um pouquinho a nossa programação, por favor? Só para vocês entenderem, então, para cada profissão, nós temos 45 minutos de duração. Ou seja, nesse meio tempo, nesse bate-papo, a gente vai dar um panorama geral do mercado, os nossos especialistas vão trazer para vocês esse cenário e vocês fiquem à vontade para colocar suas dúvidas no chat, fazer perguntas, enfim, que no final a gente vai ter um espaço para esclarecer isso. Temos um break entre uma palestra e outra, e no final, tanto hoje como nos próximos dias, até quinta-feira, até o nosso último encontro, vocês vão ganhar como um bônus o plano de carreira, que a gente vai estar estruturando juntos aqui. Então o nosso plano de carreira está estruturado em 6 passos. Hoje, no final da noite, nós vamos trabalhar com o passo 1. Então, tome nota, pegue papel, pegue caneta, você que está buscando aí se desenvolver profissionalmente, você que quer olhar para frente e definir qual caminho você vai traçar para a sua carreira, você não pode perder essas dicas. Nós vamos estar aqui passando algumas ferramentas, algumas orientações, insights que vão te ajudar a você definir realmente para onde você vai profissionalmente e aquilo que você busca para a sua carreira. Então, aqui é uma jornada que a gente vai estar formando. Hoje, segunda-feira, no primeiro dia, você sai daqui com o passo 1. Amanhã nós daremos sequência com mais 2 passos, na quarta-feira mais 2 passos e finalmente daí na quinta-feira a gente fecha essa estrutura do nosso plano de carreira. Vocês estão vendo a programação, ela está aí na tela de vocês. Vocês têm aí os horários que iniciam cada uma das palestras, então fiquem atentos e, como eu falei, sintam-se à vontade para fazer perguntas, para interagir, que depois a gente vai ter um tempo com os nossos profissionais para responder. Mais uma vez eu agradeço aí a presença de todos vocês.
temos pessoas de vários lugares, até escreva aí no chat, né, de onde vocês são, de que estado, de que cidade vocês estão falando, para que a gente possa se conhecer. Nós estamos aqui em Curitiba, né, no cenário do Centro Europeu, de onde acaba sendo transmitido, né, alguns cursos e também, né, a produção dos nossos podcasts de conteúdos. E daqui de Curitiba a gente consegue chegar na sua casa, né? E dessa forma é que nós entregamos os nossos cursos aqui. Então hoje nós estamos conversando com pessoas que em algum momento entraram em contato com o Centro Europeu, né, pessoas que se interessaram pelos nossos cursos, né, que buscaram informações e que estão buscando, né, realmente aí uma mudança de vida, uma transformação na carreira, e a ideia hoje é a gente levar mais informações para que vocês fiquem sabendo um pouquinho mais, né, dessa área de atuação na qual vocês pretendem atuar ou que vocês desejam se especializar, enfim, se aprimorar profissionalmente, né? Então fiquem com a gente até o final, né? Acompanhem aí tudo que a gente tem para entregar e não percam a oportunidade de conhecer todos os nossos profissionais, enfim, todas essas áreas que são áreas extremamente produtivas aí no universo da economia criativa, né? E pensando que o Centro Europeu, ao longo da sua jornada, sempre formou profissionais, né, com essas ferramentas práticas que saem daqui atuando profissionalmente, né? Recentemente a gente está trabalhando também na modalidade online, ou seja, antes o que era um privilégio apenas das pessoas que estavam em Curitiba para cursar presencialmente, agora você, né, que está em qualquer lugar, não só do Brasil, mas também de qualquer lugar do mundo, pode também participar dos nossos cursos de modalidade online. E nós trazemos um grande diferencial que sempre foi a essência do Centro Europeu, ou seja, os nossos cursos são experienciais, os nossos cursos são mão na massa, você aprende fazendo aí da sua casa. Uma coisa que deve ser levada em consideração, né, diferente do que se apresenta muito no mercado de cursos EAD, que são aqueles cursos gravados, aqui no Centro Europeu as nossas aulas elas são ao vivo, ou seja, em tempo real. Você participa, você interage, né? Você tira suas dúvidas de imediato com os professores, com os nossos mentores, que acompanham não só na entrega de conteúdo, mas sim no desenvolvimento de soluções, de projetos reais de cada universo das profissões. E nós convidamos vocês para conhecerem mais o Centro Europeu ao longo dessa semana, né, para que a gente também possa estar contribuindo aí na sua formação profissional e na sua carreira. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje a gente segue aí o nosso programa com consultoria de imagem, moda e decoração de ambientes, entendendo todo o potencial dessas três profissões. Sejam bem-vindos ao Centro Europeu e vamos começar. Pessoal, vamos apresentar para vocês agora um vídeo, né, e na sequência o primeiro professor Pablo Anísio vai dar início aí à profissão de consultoria de imagem. Até mais. Boa noite, Pablo. Boa noite, é um prazer estar aqui falando sobre essa profissão que eu amo, né, e que me dá aí toda a parte da minha vida, né? Então seja bem-vindo, Pablo Anísio, que é supervisor e professor do curso de consultoria de imagem, que traz aí toda uma experiência, né, e muitas histórias, né, Pablo? Então, muitas histórias. Alguns anos aí de formação nessa profissão e que a ideia hoje é compartilhar um pouquinho desse universo, né? Então exatamente. Fique à vontade, né? Fica agora com o nosso pessoal passando o que é consultoria de imagem. Olá, pessoal, vou falar para vocês, né, me apresentando então e contando um pouco da minha história. Eu, como muitas pessoas que devem estar aí assistindo, eu não comecei a minha carreira, né, como consultor de imagem. Eu primeiro me formei e fui direcionado na minha vida por conta de um acaso, né? A minha professora de canto, na época, eu estava fazendo vestibular e ela falou assim, por que você não faz fonoaudiologia? Eu estava pensando em fazer direito, arquitetura. E aí a gente sai muito novo, né, do segundo grau e a gente não sabe muito bem o que escolher. E aí, fazendo aula de canto, a minha professora falou, faz fonoaudiologia. Eu não sabia nem qual era a profissão. E aí passei no vestibular em 10º lugar, podia escolher o curso que eu queria. Então fiz o curso de fonoaudiologia, gostei da faculdade, achei que era muito interessante. E comecei a atuar como fonoaudiólogo dentro do consultório. E os meus pacientes, em sua maioria, eram pacientes que tinham portadores da síndrome de Down e também pacientes surdos.
E naquela época, os síndrome de Down, eles tomavam muito medicamentos que causavam problema, intercorrências cardíacas. E teve um período nessa fase que eu perdi vários dos meus pacientes, que eles já eram adolescentes. E quando a gente faz terapia, a gente encontra com esses pacientes semanalmente. Então a gente acaba conhecendo a família e conhecendo as histórias. Então isso foi muito impactante para mim. Nessa mesma época eu tinha uma amiga que trabalhava, né, com musicais, e ela me convidou para participar então de uma peça onde eu ia fazer a preparação vocal dos atores. E aí lá, fazendo a preparação vocal, eu comecei a ter contato com o pessoal que fazia caracterização, com o pessoal de figurino e tudo mais. E um dia um cabeleireiro chegou para mim e disse: Pablo, por que você não faz um curso de cabelo e maquiagem? E aí eu fiquei pensando naquilo. Na mesma semana entrei num curso de cabelo e de maquiagem. Acabei virando assistente da minha professora, fazendo produções de noivas. E com essa parte de produção de noivas eu realmente me encontrei. Aos poucos fui largando a fonoaudiologia, né? Até que cheguei na fase de fechar mesmo meu consultório e comecei a trabalhar então com beleza. Nesse tempo, trabalhando com beleza, a gente teve aí o boom do visagismo, que é a arte da harmonização através da face. E aí eu tive contato com a consultoria de imagem, onde eu poderia usar todos os meus recursos, né, da minha trajetória inteira. E comecei então a estudar e fiz uma pós-graduação em visagismo. Fui da primeira turma da faculdade, da primeira pós-graduação do Brasil em visagismo. E encontrei então nessa pós a consultoria de imagem, comecei a fazer vários cursos, porque naquela época não existia uma formação em consultoria de imagem. A gente fazia vários cursos com pessoas que já estavam atuando e que eram especialistas em alguma área da consultoria de imagem. Então a gente tinha que procurar esses especialistas, fazer vários cursos em separados, né, para depois então a gente começar a atuar. E aí me formei consultor de imagem e comecei então a trabalhar somente com consultoria de imagem, ajudando as pessoas a encontrarem ali a sua maior essência. E aí, uma vez vendo o filme da Cinderela, né, em que ela faz a transformação da Cinderela, né, de uma mulher comum em uma princesa, eu comecei a ver que era esse poder que a gente tinha nas mãos, e que era uma coisa que eu tinha desde muito cedo. Então, desde criança, eu sempre achei a história da Cinderela uma história muito interessante. E não era por conta da história de amor da Cinderela com o príncipe, mas era a transformação que a fada madrinha fazia. E hoje, através da minha profissão, eu consigo fazer isso não só com mulheres, mas também com homens, né? Eu consigo extrair dessa pessoa a essência dela. Então, a gente vê que a profissão da gente, aquilo que faz sentido para a gente atuar, vem logo de muito cedo, né? De uma construção ao longo da história. Então, hoje eu trabalho com consultoria de imagem e resgatando toda essa história que foi lá da minha infância, onde eu escutava essa história repetidas vezes porque eu achava extremamente interessante, né? Pablo, você teve aí uma história que coincide muito com os nossos alunos de transição de carreira, né? Pessoas que atuavam em áreas completamente diferentes, mas que enxergavam uma missão de ajudar o outro, né? De ajudar as pessoas. E daí é onde surge a consultoria de imagem, né? Exatamente. Então, a consultoria de imagem, ela faz isso, né? Ela ajuda a pessoa a encontrar a sua essência e a fazer com que, através da sua imagem, ela consiga passar ali a sua mensagem, né? E ser percebida como realmente ela gostaria. E de acordo com o New York Times, né, a consultoria de imagem é uma das profissões mais promissoras do futuro. E quando a gente fala de futuro, né, para a consultoria de imagem, o futuro já começou. Porque a gente teve a pandemia, né, e a pandemia acelerou processos. Então hoje a gente está no melhor momento da consultoria de imagem, né, e isso se deve muito a questão de que as pessoas no momento da pandemia, elas pararam, né? A gente vivia naquela correria, muitas pessoas elas não conseguiam se olhar,
E quando a gente teve ali a pandemia, as pessoas ficaram em casa, né, com aquele tempo ocioso, e começaram a se olhar e a ver aquilo que elas poderiam fazer para melhorar, né? E a consultoria de imagem, ela vem como um processo de autoconhecimento, e as pessoas começaram a perceber que era um profissional que elas necessitavam. Em contrapartida, as nossas consultoras também, né? As consultoras começaram a ver que dentro do Instagram existia uma possibilidade de elas poderem falar sobre conteúdos de consultoria de imagem, era a possibilidade de trabalho delas naquele momento. Começaram a criar conteúdos ligados à consultoria de imagem, à autoimagem, como as pessoas poderiam ter uma imagem mais forte, mais impactante, e o público em geral começou a consumir isso também. Então, o crescimento da consultoria de imagem foi muito forte nesse momento de pandemia, e hoje a gente vive o melhor momento da consultoria de imagem, né? Principalmente no Brasil. Pablo, a consultoria é uma profissão relativamente nova, né? Que até então muitas pessoas consideravam ela como supérflua, né? Exatamente. E não é, né? Não é. Ela, eu digo sempre, né? A consultoria de imagem, ela é como a psicologia, né? Quando a psicologia surgiu, as pessoas que faziam psicologia eram loucas, né? E hoje a gente vê que todo mundo precisa passar por uma terapia, por um processo terapêutico, porque isso faz com que a pessoa se entenda melhor e se autoconheça. E a consultoria de imagem, ela também é um processo de autoconhecimento que todas as pessoas, mesmo as que se vestem bem, mesmo aquelas que têm bom gosto, elas deveriam passar. Porque mesmo aquelas que se vestem bem, elas se vestem bem por uma coisa que é o bom gosto, que é sendo refinado ao longo da sua vida e ao longo das experiências que ela tem. Mas, para se autoconhecer, saber sua melhor coloração, para poder saber qual é o seu tipo de corpo, saber qual é o seu estilo, saber o que ela deve ou não comprar, saber qual é a melhor roupa que vai cair, para ter o melhor caimento no seu corpo, a consultoria de imagem vai trazer essas respostas. Então, é um processo de autoconhecimento que é para todas as pessoas. E a roupa, ela é algo que faz com que a gente, desde que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente usa, né? Então a gente já é envolto num tecido. Então a roupa, ela é uma necessidade básica do ser humano, né? Perfeito. E conta pra gente então um pouquinho aí das possibilidades, né, de atuação do mercado de consultoria de imagem. Então, o mercado da consultoria de imagem hoje está super aquecido no mundo inteiro, né? E onde a gente vê que a consultoria de imagem cresceu muito e expandiu foi no Brasil, né? Principalmente no Brasil. Depois, no estado que ela mais cresce é no Paraná, né? A gente tem assim o maior crescimento aqui no Paraná. E a consultoria de imagem, ela está baseada em 3 pilares, né? Na aparência, que todo mundo sabe, mas para a aparência ela ter essa consistência, a gente precisa trabalhar também a comunicação e o comportamento. Então, nas áreas de atuação da consultoria de imagem, a gente vai trabalhar, né, com a parte de aparência, onde a gente vai ter toda a parte de consultoria pessoal, a parte de análise de guarda-roupa, a parte de cabelo, de maquiagem. A gente engloba uma parte da consultoria que é o visagismo. E na parte de comportamento, a gente vai trabalhar com a etiqueta social, a gente vai trabalhar dando treinamentos em lojas, em corporações, né, em empresas, trazendo a parte também de dress code para essas empresas. A gente pode trabalhar com noivas, a gente pode trabalhar no estilo masculino só com a parte de masculino também. A gente pode trabalhar com o varejo, porque o varejo também na pandemia, ele entendeu que trazer o consultor de imagem para dentro das lojas era oferecer uma experiência, né? E quando você oferece uma experiência para o teu cliente, que é uma experiência inovadora, onde você oferece o produto, mas o teu cliente ele entende a relevância desse produto, você fideliza o cliente. Então, ele entendeu que o consultor de imagem seria esse profissional que ia auxiliar a trazer essa experiência para o cliente, né? E, consequentemente, a fidelização. A gente, na pandemia, desenvolveu processos muito assertivos de consultoria de imagem online,
onde a gente pode ampliar o nosso leque, não só atuar com os clientes que estão ali ao nosso redor, né? Mas a gente pode atingir clientes muito mais longe. A gente criou, na época da pandemia, grupos de estilos, onde a gente pode trabalhar com os nossos clientes, dando dicas de estilo através de grupos do WhatsApp. Então, as pessoas pagam uma assinatura e a gente pode fazer isso. A gente tem consultoria de imagem para políticos, para artistas, parte de personal stylist, para pessoas que aparecem muito, né? A consultoria de imagem tem trabalhado muito com a questão da sustentabilidade, então trabalha dando assessoria para empresas second hand, então isso é muito relevante, é uma nova área de atuação da consultoria de imagem também. É bastante amplo então, né, o mercado, Pablo, porque você veja, desde quando muitas vezes está relacionado à questão da aparência, né? Mas quando a gente avança para comunicação, para comportamento, são habilidades muito solicitadas no campo profissional, o que acaba agregando bastante valor e, como você falou, abrindo também um campo para o corporativo. Né? Exatamente. Quando a gente pensa, né, na questão de comportamento, Ronaldo, as pessoas estão muito preocupadas com isso hoje. Por quê? Porque por conta da amplitude que a gente tem hoje de informação, as pessoas estão muito conectadas e perderam o convívio social, né? Então, por conta dessa perda do convívio social, as pessoas esqueceram de como elas se relacionam, né? De como são as regras de convivência mesmo. E através da consultoria de imagem, a gente é capaz de trazer isso. Então, a etiqueta à mesa, como você se comportar diante numa reunião, como você se comportar ou convidar uma pessoa, a parte de etiqueta dentro da internet também. Então, isso é uma parte, né, da consultoria de imagem que é muito solicitada dentro de empresas e dentro das corporações. E porque assim, as empresas elas investem muito em marketing para captar clientes, né? E daí na hora que chega na empresa, muitas vezes isso pode ser perdido se não tiver um alinhamento, uma coerência, né, na maneira como as pessoas se vestem, na maneira como as pessoas se tratam, né? Então a consultoria eu acho que agrega muito valor nesse sentido também. É imaginar que o teu profissional, né, o profissional da empresa, ele é a marca da empresa, ele é o cartão de visita. E muitas vezes, né, o cliente ele vai ter contato, o primeiro contato dele não é diretamente com a empresa, mas com aquele profissional que às vezes vai fazer uma visita externa, né, vai apresentar o produto da empresa. Então esse profissional ele tem que ter ali a característica principal, ele tem que ter a essência da empresa. Então a gente fala sobre a aparência, a gente fala sobre como ele vai se comportar para ele trazer essa essência da empresa, né? E outra coisa que você falou que eu achei bem interessante, né, igual tem a consultoria de imagem para o perfil do político ou o perfil do artista, ou seja, dá para trabalhar com vários nichos, né? Você se especializar num determinado perfil de profissional. Exatamente, Ronaldo. Durante algum tempo, né, e como você falou, né, a consultoria de imagem ela é extremamente nova. Durante algum tempo a gente falava que a gente só poderia trabalhar com consultoria de imagem, todos eram consultores de imagem, né? Mas o que acontece? Hoje, os profissionais que se destacam, eles têm uma especialidade, né? Então, eles são consultores de imagem especialista em noivas, são consultores de imagem especialista em imagem profissional, consultores de imagem especialista em comportamento. Então, assim como a gente tem na medicina as especialidades, hoje também na consultoria de imagem existe isso. São pessoas que são consultores de imagem, têm a base de consultoria, mas se especializaram em alguma área para poder fazer essa diferenciação e terem ali a sua essência, a sua personalidade. Uma coisa também que seria interessante, Pablo, você abrir, é que dentro da consultoria de imagem tem várias entregas, né? Se a gente for falar de um serviço, de uma prestação de serviço, de uma consultoria completa, o que o profissional entrega em uma consultoria completa? Dentro de uma consultoria completa, o profissional vai trabalhar a parte de visagismo, né, que começa no rosto. Então vai falar sobre design de sobrancelha, tipo de rosto, tipo de corte de cabelo, coloração, né, então a coloração pessoal também, que também está ligada aí uma parte da consultoria. A parte de tipologia física, então a gente vai encontrar qual é o tipo de corpo do cliente e indicar para ele quais os tipos de modelagem, os tipos de estampa, os tipos de caimento de tecido.
A gente vai falar também sobre a parte de estilo, então a análise de estilo. Então o cliente ele vai descobrir qual é o seu estilo, para ele poder fazer compras assertivas, para ele poder saber aquilo que faz sentido para ele. A gente vai trabalhar também a análise de guarda-roupa, então a gente vai fazer uma curadoria nesse guarda-roupa e ver quais são as peças que ficam nesse guarda-roupa, que fazem sentido, e quais as peças que podem ser destacadas. Além disso, a gente vai trazer para ele também uma lista de peças, que são peças que vão fazer conexões com aquilo que ele já tem, que é para uma nova aquisição, que é a parte que a gente chama de personal shopper. E aí a gente vai comprar peças que façam com que esse guarda-roupa seja coordenável e que torne o processo de vestir fácil e assertivo, né? Então, é uma entrega que é muito profunda, porque a gente precisa entender qual é a rotina desse cliente, entender quem é esse cliente, para então fazer toda essa curadoria e facilitar esse processo para que através das roupas e através da moda ele possa informar realmente quem ele gostaria de ser. Ou seja, né, são bastante pontos aí que são estudados e analisados com ferramentas, com técnicas para cada uma dessas frentes da consultoria, né? Exatamente. E daí, como nós falamos anteriormente, além desses serviços, né, dessas frentes que são entregues, também a possibilidade de nichar e trabalhar com públicos específicos, né? Exatamente. A gente tem também, né, a possibilidade de, ao invés da gente trabalhar com o nosso cliente só uma parte da consultoria, é possível que você faça uma entrevista com o seu cliente e veja para ele o que faz sentido naquele momento. Então, eu quero aprender só sobre cores, eu quero saber qual é a minha coloração pessoal. Inclusive, a coloração pessoal é uma área da consultoria que é a porta de entrada hoje. Todo mundo quer saber qual é a sua paleta de cor, né? Então, ele pode trabalhar só isso, a gente pode fazer só a parte de compras, ou só a parte de tipo físico, dependendo daquilo que é a demanda do cliente. E é interessante que daí o consultor, né, ele pode também se aprofundar, ele ser mais especialista ou ter mais conhecimentos no visagismo ou na coloração pessoal. Então é possível isso também, né, um aprofundamento, ele se tornar referência num segmento da consultoria. Exatamente, inclusive isso é uma coisa que lá no início eu falo muito para os alunos, que é para que eles passem pelo curso, né, experienciando cada parte, para que eles vejam qual a parte que faz mais sentido para ele, que ele gosta mais e que ele se especialize nessa área. Sim. E como que esse consultor de imagem pode atuar? Porque normalmente a gente pensa assim, o cara vai ser autônomo, né, e vai captar os seus clientes e fazer a consultoria, mas é só isso? Então, na verdade, hoje o que a gente tem, né? A gente teve um grande boom da consultoria de imagem, porque a Galeria Lafayette, ela começou, ao invés de contratar só vendedores, ela queria vendedores que fossem consultores de imagem, porque oferecia uma experiência melhor. Agrega valor à venda. E quando a Galeria Lafayette começou a fazer isso, as outras lojas de varejo começaram a fazer, bom, se a Galeria Lafayette está chamando consultores para trabalharem com elas, outras lojas começaram a ver, não, a gente precisa que nossos consultores também sejam assim. E isso acaba ampliando muito o mercado. Então, o consultor de imagem ele não atua só com a consultoria de imagem pessoal, mas ele pode atuar de forma sendo o empreendedor da consultoria, mas ele também pode ser um empregado de lojas de varejo, ele pode ser um empregado de uma corporação para trabalhar com essa parte, né, de consultoria, de comportamento. Então hoje o mercado está muito ampliado e as pessoas entendem o que é consultoria, porque eu sou de um tempo em que você falava que era consultor de imagem, as pessoas não sabiam o que era. Tem até uma história engraçada que uma vez eu peguei um táxi, porque naquela época não existia Uber, e daí o taxista perguntou para mim qual era a minha profissão, e eu disse para ele que eu era consultor de imagem. Ele falou, você trabalha com Photoshop? Eu falei, não é exatamente assim. Paulo, né? Não deixa de ser, mas né, o Photoshop da vida real. Da vida real, você exatamente. Causa uma transformação, né, na imagem, na aparência da pessoa, né? Isso. Então, hoje as pessoas já sabem o que é, então isso faz com que a gente tenha aí muito mais mercado para trabalhar, né? Porque cria demanda. E uma coisa que está todo mundo curioso, na verdade, todo mundo que entra, né, numa nova profissão, numa área de atuação, né, diferente,
sempre tem aquele questionamento da parte financeira, né? Então, será que essa profissão dá dinheiro, né? E é isso que a gente quer saber agora. Como que está o mercado de consultoria de imagem? Então, a gente está no melhor momento, como eu falei no início, né, de consultoria de imagem. Nunca na história a gente teve um mercado tão aquecido. E na minha gestão, né, que foi a gestão passada da Associação Internacional, nós fizemos uma pesquisa para a gente poder saber quanto que um consultor de imagem ganhava. E o que a gente viu é que o consultor de imagem no Brasil hoje, ele ganha, o valor mínimo que ele pode ganhar é R$ 2.200, que seria uma consultoria. Sim. Né? Que é o valor médio praticado aí no Brasil. Mas a gente tem consultores de imagem que ganham muito mais do que isso. Ou seja, se uma consultoria ela está R$ 2.200 em média, né? Vamos falar aqui que o profissional, o consultor, faça uma consultoria por semana. No mês, então, 2.200 vezes 4, ele tem um potencial de ganho de 8.800, é isso? Exatamente. E a gente tem condições de fazer muito mais que uma por semana, muito mais, isso que a gente está falando de preços médios. Então, se ele fizer uma consultoria, né, que é muito pouco para um consultor de imagem, ele vai ganhar 2.200. Mas um consultor de experiência, ele vai ganhar por volta, no minimamente, uns 10 mil reais, né, por mês, porque ele não precisa fazer só a consultoria completa, ele pode fazer os trabalhos nichados, né? Então isso faz com que tenha uma amplitude muito grande de trabalho. E aí o que eu posso dizer? O consultor de imagem, ele tem esse leque enorme que a gente falou, né? E ele não precisa só fixar no atendimento pessoal. Mas sabe uma coisa que eu acho bastante curioso, né, que a gente acaba presenciando aí, porque no Centro Europeu nós já formamos centenas aí de consultores de imagem, né? Uma coisa que é muito recorrente é que o aluno, enquanto estudante, né, ele já começa a oferecer os serviços dele de consultor de imagem. Isso é muito interessante a gente falar, porque a gente tem vários alunos que no meio do curso já receberam tudo que investiram, tanto no curso quanto em material. Porque, como você falou, tem várias frentes para trabalhar. O visagismo, a coloração pessoal, a tipologia física. Ou seja, conforme vai avançando no curso, o aluno vai sendo preparado, capacitado, ele já começa a ofertar, né, aquela especialidade para o mercado, né? Exatamente. A gente tem casos, né, por exemplo, a Melissa, ela fez coloração e já recebeu tudo que investiu em curso e em material. A gente teve alunas que o trabalho final, a pessoa que serviu de modelo para o trabalho final, pagou a consultoria. Sim. Várias alunas, né? E aí ela teve tudo de volta, né? Tudo que ela investiu. Então isso é muito interessante, né? Ela fez um trabalho, o primeiro trabalho ela já recebeu. Então, ou seja, o aluno tem o potencial de conseguir pagar a parcela do curso com o resultado já do curso. Com certeza, porque como o curso ele é feito em módulos, né? Acabou o módulo de visagismo, você já pode aplicar o visagismo. Acabou o módulo de estilo, você já pode aplicar a análise de estilo. Então, isso faz com que você, a cada módulo, você já possa aplicar aquilo que você aprendeu. E também, se a gente for ver dentro dessa conta que nós fizemos, né, hoje com 3 consultorias, praticamente é mais do que o valor do curso. Exatamente. Ou seja, a gente tem uma taxa de retorno de investimento muito rápida, né? Muito rápida. Muito rápida. E outra coisa também interessante, Pablo, é que é muito fácil, né, em termos de se lançar no mercado, porque precisa ter alguma estrutura para isso, né? Qual o investimento que o profissional precisa para começar a atuar como consultor? Ela precisa saber fazer consultoria e mais nada, né? Então não precisa comprar materiais, ela não precisa ter uma sala, né? Montar uma estrutura. Não, ela precisa ter a expertise, que é o conhecimento sobre consultoria de imagem. Porque essa consultoria, seja ela pessoal, você pode ir até a casa do cliente, ou corporativa, você vai até a empresa. Ou seja, você não precisa necessariamente ter um espaço físico. Não. Tudo bem se tiver, Sim. mas inicialmente você não precisa ter esse investimento, né? Não precisa, né? Ela precisa ter expertise, saber conduzir o processo. Então, saber conduzir o processo é o pontapé inicial, né? E fazer com que as pessoas saibam o que ela faz, né? Então, desde o princípio, né, lá da primeira aula, eu sempre falo para as alunas, comecem a postar e a mostrar que vocês estão aprendendo e que estão fazendo uma transição de carreira. Isso faz com que a sua audiência fique
atenta e veja o seu processo de aprendizagem, o seu processo de, né, a sua virada de chave. Né? Sim. Ou seja, a grande maioria desses consultores, eles são empreendedores, né? Então eles precisam se mostrar, eles precisam fazer esse marketing pessoal, que hoje é muito fácil através das redes sociais, né? Para que o círculo dele, né, conheça, seja a família, sejam os amigos, e assim ele comece, né, gradativamente ser conhecido e ganhar mercado. Né? As redes sociais principalmente o Instagram, é aquilo que mostra, né? É uma vitrine muito importante. Então, saber trabalhar com isso, saber como que postar e assim, trazer realmente conteúdos que sejam relevantes. Porque a pessoa ela vai começar a consumir esse conteúdo, até que o momento ela fala assim, não, eu tenho necessidade de fazer a consultoria, vou fazer com essa pessoa, porque ela já está ali todo dia ela está vendo conteúdos ali relevantes, está gostando daquele conteúdo, e ela fala assim, não, vou fazer a consultoria de imagem com essa pessoa. E é interessante quando a gente traz a realidade dessa profissão, como você falou no início, né? Ela foi considerada pelo The New York Times como uma das profissões do futuro. E quando a gente fala de profissões do futuro, as pessoas muitas vezes linkam muito com a questão da tecnologia, né? Mas a gente não pode esquecer que, em contraponto, as profissões que colocam o ser humano como o elemento principal, cada vez tendem a ganhar mais espaço. Né? E eu acho que a consultoria ela vem muito com isso, né? Com essa questão de valorizar o melhor do ser humano. Né? Exatamente, a gente vem trazendo essa visão, né? E principalmente assim, fazendo com que a pessoa se conscientize de que ela precisa olhar para si. Né? Porque o consultor de imagem ele não vai ser aquela pessoa que vai vestir aquela pessoa, né, que busca ela, não vai vestir. O que ela vai fazer é entender quem é essa pessoa e buscar na moda quais são os elementos de design, as peças de roupa que vão trazer a mensagem que essa pessoa precisa. Né? Então, a primeira pergunta que a gente faz para o nosso cliente é como você quer parecer para o seu observador. E através dessa resposta que ele nos traz, a gente vai buscar na moda esses elementos para fazer com que, através dessa percepção, ele possa informar essa mensagem, né? Tanto através das roupas, das cores, dos acessórios, né? E aí essa pessoa ela começa a se sentir mais confiante. É bastante intenso, né? Exatamente. Pessoal que está nos acompanhando aí, façam as perguntas, dúvidas, né? Porque daqui a pouquinho, né, o professor Pablo vai estar aqui tirando essas dúvidas com a gente. Pablo, eu queria te fazer uma pergunta. O que faz o teu olho brilhar em ser um consultor de imagem? O que faz meu olho brilhar em ser consultor de imagem é poder ajudar as pessoas, né? E ajudar elas a encontrarem realmente quem elas são, né? Porque muitas pessoas passam pela vida e elas não conseguem se encontrar. E às vezes perdem muitas oportunidades porque elas não conseguem expressar a capacidade que elas têm através da imagem, porque a imagem é a primeira impressão, né? Então não basta você ser, você precisa parecer, né? Então esse parecer é o que eu ajudo as pessoas, elas precisam parecer que elas são competentes, né? Porque se elas forem só competentes, a primeira impressão delas às vezes não vai ser tão impactante. Então elas têm que ser competentes, têm que parecer competentes, né? Pablo, ao longo aí de toda essa sua jornada já no universo da consultoria de imagem, né, tanto sendo um consultor, né, atendendo os seus clientes, mas também sendo um professor formando profissionais, né? Eu acredito que você já viu aí muitas histórias de transformação, né? Muitas. E eu acho que isso também é muito gratificante, né? E é muito legal, Ronaldo, porque a gente vê as alunas no primeiro dia de aula, a gente vê a transformação delas ao longo do curso, porque é claro, elas vão aprendendo como elas devem atuar e aquilo que elas vão aprendendo, elas vão trabalhando nelas também. Então, a gente vê a evolução, né, das nossas alunas, no momento em que elas chegam no curso e no momento que elas saem do curso. E não é uma evolução só de aparência, mas é uma evolução de comportamento, é uma evolução na comunicação, é uma evolução no Instagram. A gente tem a Fran Almeida, que é uma consultora de imagem, que virou influencer. Ela perguntava muito, mas como que a gente posta, como é que a gente faz? Eu falei, tem que ter constância, tem que postar, você tem que criar a sua audiência.
E aí a Fran, ela não tinha nem 2.000 seguidores, hoje ela tem mais de 130 mil seguidores, né? E ela se formou tem um ano. Temos uma pergunta ao vivo aqui, da Lilian. Ela perguntou: o professor Pablo falou que é possível fazer as consultorias online. A parte de coloração e visagismo também é tranquilo no online com o cliente? Então, a parte de coloração a gente entrega para o cliente, né, a parte da psicologia das cores, né? Então a gente fala sobre combinações, mas o teste de coloração a gente precisa fazer presencialmente com o nosso cliente. O que a gente faz é direcionar esse cliente para um profissional que esteja na área dele, ali próximo, para ele poder fazer isso. Então, como a maioria, eu sempre falo para os nossos alunos para eles se associarem à Associação Internacional, e ela é nacional e mundial, a gente sempre encontra um profissional que a gente possa indicar para ele fazer essa etapa presencialmente. E a parte do visagismo é possível a gente fazer online sim, né? Então através de foto, de vídeo, e a gente consegue fazer essa parte de visagismo com o nosso cliente online. Tá? Só a parte de coloração que não, que a gente precisa ser presencialmente. Porque se vocês pegarem, né, a imagem que vocês estão vendo no computador de vocês e olharem no celular, no iPhone ou no Samsung, vocês vão ver alteração de cor. Então a gente precisa ter fidelidade da cor para poder dar o diagnóstico de coloração pessoal. E isso a gente não tem ainda um equipamento que a gente consiga fazer. Sim. E Pablo, dentro dessas áreas, né, de consultoria, você vê alguma tendência ou algum caminho que tende a ganhar mais mercado? Então, a gente dentro da consultoria de imagem, né, ao longo aí dos 30, um pouco mais de 30 anos, a gente pode dizer que consultoria de imagem tem aí 40 anos no mundo, a gente teve alguns processos, né, algumas ondas. Então a gente teve a onda do estilo, então, onde a parte de estilo era muito valorizada, as pessoas queriam saber qual era o seu estilo. A gente teve a parte do visagismo, então que o visagismo foi muito valorizado, uma época, que foi a época que eu conheci a consultoria de imagem. A gente está tendo a onda da coloração pessoal, né, que é uma onda muito grande. A gente está começando a entrar numa onda muito forte de consultoria de imagem para o varejo, onde o consultor de imagem entra na loja, fala sobre a modelagem, tipologia física e ensina o vendedor a trazer uma venda com muito mais conhecimento, agregando mais valor, criando uma experiência para o cliente. E a gente está caminhando também para uma época onde o consultor de imagem vai falar sobre sustentabilidade, né? Onde a second hand tem sido muito valorizado. Então, economia circular. Exatamente. Então, durante algum tempo aí a gente vai falar sobre isso. Perfeito. Pablo, a sua especialidade são as noivas, né? São as noivas. Então você é um consultor de imagem que trabalha muito com esse universo, Sim. né? Você tem um material, vamos acompanhar um pouquinho esse vídeo, onde ali em 3 minutinhos a gente vai poder ver essa transformação, né? Isso, eu faço desde a primeira entrevista até o dia que a gente faz o acompanhamento com a noiva. E daí eu agrego, além do meu conhecimento em consultoria de imagem, eu agrego a maquiagem, o cabelo, e também dessa noiva eu também fiz o desenho do vestido de noiva. Bacana. Momento importante na vida das mulheres, né? Muito legal. Você roda para nós, Henrique?
No dia do meu casamento, eu me senti uma verdadeira rainha. Tive toda a consultoria necessária, a produção foi espetacular e realmente eu não imaginava a quantidade de detalhes. E realmente, assim, foi espetacular, sem palavras. Muito legal, Pablo. Qual que é o seu sentimento quando você entrega, né, uma consultoria como essa? Então, é muito emocionante, né? Porque quando a gente faz um trabalho com noiva, a gente chega muito tempo antes do dia do casamento, né? Então, é um ano, às vezes 1 ano e meio antes, né? Porque a gente faz todo esse processo. O que é importante a gente falar é que quando a gente trabalha com noiva, você não precisa fazer tudo ali que eu fiz, né? Que é claro, eu fui construindo esse conhecimento. Mas você precisa saber quais são os profissionais que são necessários para você criar esse sonho. Sim. E adequar o sonho ao orçamento, porque muitas vezes a cliente traz um sonho que é incrível, né, e que ela não tem orçamento para fazer isso. Então trazer a cliente também para a realidade é muito importante. E o sentimento de satisfação é o auge quando a gente vê a noiva entrando na igreja, né? Porque é o momento mais importante. Sem dúvida. E o consultor, então, também precisa desenvolver parcerias, né? Parcerias com outros profissionais, com fornecedores, enfim. Né? Cabeleireiros, maquiadores, estilistas, floristas, cerimonialistas, porque todos esses profissionais podem te trazer uma cliente, né? E todos esses profissionais você precisa se conectar com eles para poder construir isso junto e trazer esse dia muito especial para a noiva, né? Você vai pensar na beleza da noiva, mas que é a personagem principal desse momento. Sim. Mas você tendo contato com esses profissionais, você traz mais clientes para você também, né? É muito bacana, né? Ou seja, a consultoria está inserida aí num grande mercado, né? Que movimenta bastante dinheiro e cada vez ganha mais espaço. Vamos acompanhar agora, nós temos 2 vídeos rapidinho de consultores de imagem que se formaram pelo Centro Europeu, que passaram por essa experiência. Você coloca para nós, Henrique. Olá, tudo bem? Eu sou Olivia Camil, sou consultora de imagem e estilo, formada pelo Centro Europeu, e estou aqui gravando esse vídeo para dividir um pouquinho com vocês a minha história e a minha história de amor com o Centro Europeu. Eu tenho 40 anos, sou de São José dos Campos, São Paulo, e eu procurei o Centro Europeu depois de 20 anos trabalhando com tecnologia e inovação. Era uma profissão provedora na minha vida, mas eu não estava feliz, não estava vivendo o meu propósito, estava adoecida. Mas eu tinha uma paixão que era consultoria de imagem. E aí, no ano de 2022, eu decidi estudar, me profissionalizar em consultoria de imagem e escolhi o Centro Europeu para fazer essa transição de carreira. Eu recebi a indicação de fazer esse curso de uma consultora de imagem famosa e que muito me inspira, a Laís Machado, que é uma das professoras do curso. E aí eu me apaixonei pelo curso, pela profissão, a cada aula que eu tinha eu ficava mais apaixonada pelos professores do Centro Europeu, por isso que eu digo que foi uma história de amor, de paixão entre eu e o Centro Europeu. Só tenho gratidão a essa escola, que formou essa profissional que está aqui hoje. Antes mesmo de encerrar o curso, eu já estava ganhando dinheiro com consultoria de imagem. No trabalho de conclusão de curso, a gente precisava apresentar, né, um caso real com uma modelo. Eu apresentei um caso já com uma cliente minha, e estou gravando esse vídeo aqui do meu espaço de atendimento, que fica aqui na minha casa. E eu só tenho gratidão ao Centro Europeu, ao coordenador Pablo e a todos os professores que eu tive. Eu recomendo o Centro Europeu, não só por ser uma escola que forma profissionais, mas também pelo respeito com o ser humano e pelo incentivo que a gente recebe. Durante o curso todo eu tive apoio dos professores, foi demais. E eu saí aqui do interior de São Paulo e viajei até Curitiba para fazer uma imersão prática e foi incrível, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu desejo a vocês sucesso e que vocês tenham essa oportunidade de realizar sonhos assim como eu tive no Centro Europeu. Um beijo! Olá! Meu nome é Flávia Barros, sou natural de São Bernardo do Campo, em São Paulo, mas atualmente eu moro em Weston, uma cidadezinha do sul da Flórida, mais ou menos uns 40 minutos de Miami. Sou consultora de imagem, formada pelo Centro Europeu, e eu vim contar um pouquinho da minha experiência.
Quando eu decidi fazer um curso online, eu falei, acho que vou ter que pesquisar muito curso online, e foi isso que eu fiz. Pesquisei na internet muito, várias escolas, vi muitos reviews e no final cheguei à conclusão, olhei o Centro Europeu e falei, não, acho que essa escola, a proposta tá bacana, e já me inscrevi. Depois de uma semana comecei o curso. Quando iniciou o curso, eu vi que era muito mais do que eu esperava. Conteúdo riquíssimo, professores assim super dedicados, professores capacitadíssimos, de fácil acesso. A gente tem o apoio desses professores constante. De verdade, valeu muito a pena. Depois que eu fiz o curso online, eu fui para a imersão em Curitiba, tive uma semana onde eu achei que todo o meu aprendizado foi selado ali, e ainda tive aí o presente de conhecer os professores pessoalmente e as minhas amigas, que a gente conhecia só pelas aulas online, e conheci meninas do Brasil inteiro, foi muito rico isso. Meninas do Paraná, do Pará, de Goiás, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, enfim, de vários lugares. E hoje eu só tenho a agradecer ao Centro Europeu, porque eu acho que se hoje eu falo com segurança, com propriedade na área de consultoria de imagem, é porque eu tive um conteúdo bacana, um conteúdo rico que faz eu ter essa desenvoltura e essa capacidade. Então, e muito bacana porque o Centro Europeu, na verdade, ele é uma grande família. Então, além dos professores serem super dedicados, amorosos, toda a equipe, até mesmo para você resolver qualquer tipo de problema referente à aula, horário, enfim. Então, isso deixa a gente mais segura ainda, porque se você está online, como eu vou resolver, de repente tiver um problema, falta essas coisas? Tudo é resolvido assim de forma muito, muito fácil. E isso, sei que o Centro Europeu só me abriu portas e só tenho a agradecer, de verdade. Então eu super recomendo esse curso que de verdade fez toda a diferença na minha vida. Pablo, é muito legal saber do impacto que a gente tem, né, na vida desses profissionais que a gente está formando, e mais ainda do impacto que eles têm na vida dos clientes, né? Exatamente. Então a consultoria mexe, né, com as pessoas. Mexe. E é muito, muito, muito interessante, né? Porque o aluno, ele começa a se apaixonar pela profissão, ele fica encantado pela profissão e ele consegue impactar a vida das pessoas com muito mais força por conta dessa paixão, né? E isso faz muito sentido, né? E quando a gente vê que os nossos alunos estão impactando a vida de outras pessoas, estão transformando a vida de outras pessoas, a gente fica muito feliz de poder ter participado dessa história, né? Não, com certeza. E quando a gente conversa com o Pablo, a gente visivelmente vê a paixão dele pela consultoria. Pessoal, o nosso tempo está chegando, acabando, né, Pablo? Porque passa, voa. A gente tem uma pergunta para finalizar, Henrique? Exatamente. A Amanda, o que deve ser entregue ao cliente no final de cada consultoria? Então, quando a gente faz uma consultoria completa, a gente entrega para o cliente um dossiê, ou algumas pessoas chamam de guia de estilo. Nesse dossiê, a gente apresenta todos os nossos testes, todos os resultados dos nossos testes, e além disso, né, os diagnósticos, além disso, a gente entrega também o que ele deve fazer para trazer ali a maior harmonia para a sua imagem. Então, os testes de coloração pessoal, testes de estilo, testes de visagismo, né? Tudo com as técnicas que ele deve usar para poder harmonizar a sua imagem, chegando ali no ápice da sua melhor versão. Perfeito, então é solidificado toda essa entrega, né? E além disso a gente entrega esse dossiê impresso, e depois a gente explica para ele todo o passo a passo, né? Para ele ter aquilo e saber como ele vai incorporar na sua vida aquelas informações, né? Perfeito, ou seja, totalmente profissional, né, Pablo? Exatamente. Pablo, a gente fecha por aqui. Eu agradeço aí tudo que você compartilhou com a gente, abriu um pouquinho para quem está nos acompanhando em casa, o que é o universo da consultoria de imagem, todo esse potencial de mercado de uma carreira, de uma profissão que só está começando, né? Exatamente. Ou seja, que tem muito espaço para você que deseja brilhar nesse universo. Né? Eu sempre falo que quem entra na consultoria de imagem agora vai escrever a história da consultoria de imagem, né? Porque como ela é um bebê,
ainda, se a gente comparar ela com outras profissões que já Sim. existem há muito tempo, você com certeza vai fazer parte da história da consultoria de imagem e conseguir consolidar e solidificar cada vez mais essa profissão no mundo. Então sejam bem-vindos a esse universo, né, Pablo? Com certeza. Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, continue nos acompanhando. Agora a gente faz um intervalo bem rápido ali, de 3 minutinhos, né? Então toma um cafezinho, uma água, e daí na sequência nós voltamos aqui com a Maria Salomão para falar um pouquinho sobre a profissão do designer de moda. Até daqui a pouco.